Ok, então, boa noite mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. E sempre estendemos também a nossa gratidão a quem ouve depois a gravação, que faz parte do nosso estudo aqui, mesmo que seja mais tarde na gravação, sinta-se sempre presente. E hoje nós temos a continuação, então, do capítulo 16, que nós iniciamos na aula anterior, que ele é todo ele sobre o perdão das ilusões, e a sessão de hoje, que é a sessão 2, traz o poder da santidade, na página 352. E é uma continuação, na verdade, da aula de terça-feira, que é da primeira sessão sobre a verdadeira empatia, e nós vimos na aula anterior que nós não sabemos usar a empatia, que nós fizemos a empatia com a ideia da separação, mas que nós não sabemos usá-la, assim como nós também não sabemos fazer a cura. Então, o Espírito Santo é que sabe usar a empatia. Então, o Espírito Santo precisa muito da empatia, porque é algo que nós fizemos, mas para devolver a nós a cura, através dessa empatia. E hoje, na sessão O Poder da Santidade, a santidade é o que se estende na verdadeira empatia. Então, como que essa cura do Espírito Santo se realiza? Qual é o veículo que ela usa para se estender ou para se realizar em nós e através de nós? Então, o veículo, o poder disso é a santidade. E para nós iniciarmos, então, esse estudo, essa sessão sobre esse tema que Jesus nos traz, vamos fazer a nossa entrega de meta, que a gente sempre coloca de início, porque ela direciona, essa meta direciona o nosso propósito, que é entregar, assim como nós fizemos também a empatia, nós fizemos a capacidade de aprendizagem. Porque no céu há conhecimento, então no céu não há o que aprender, porque o conhecimento abrange a tudo. No momento que nós nos identificamos com separação, pensamos separação, para isso ser experienciável na nossa mente, nós tivemos que fazer a capacidade de aprender. Pelo ego, essa capacidade de aprender foi usada para aprender sobre um mundo separado de Deus, sobre esse reino do ego. Mas o Espírito Santo, que dá um novo propósito a tudo, precisa da nossa capacidade de aprender para nos ensinar esse novo propósito de liberação da nossa mente. É um propósito totalmente oposto ao do ego. E para que isso se realize, basta a nossa disponibilidade através dessa capacidade de aprender, e é isso que buscamos entregar agora. E para tal, podemos relaxar, respirar mais pausadamente, baixar os barulhos mentais e assim oferecer o melhor da nossa concentração, da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que possamos ouvir a Ele nesse nosso estudo, nessa nossa leitura comentada. Esta é a nossa meta, e assim, com toda certeza, será. Bom, estabelecida a meta, nós já estamos prontos, então, para iniciarmos esse estudo dessa sessão específica, O Poder da Santidade, repetida, é a sessão 2 do capítulo 16, página 352. E nós iniciamos ela, onde Jesus nos diz que ainda podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. Então, a santidade, como eu falei há pouco, é o veículo
através do qual os milagres se realizam, através do qual a cura se realiza, através da qual o Espírito Santo se comunica conosco, através da qual a nossa real identidade fica guardada para a nossa volta de consciência a ela. Então, a santidade é o dom de Deus, é a extensão de Deus, e ela inclui a tudo. Só que, como Jesus disse, que para nós, no nosso sistema separado, nós aqui individualmente, acreditando que somos seres separados do todo, para nós é difícil compreender a santidade. Para nosso sistema individual, é difícil compreender como que algo pode fazer parte de tudo, como que algo pode estar interligado a tudo, como de fato a santidade é e está. E ele segue aqui dizendo, e te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. Então, para ser de Deus, para ser completa, para ser santa, a santidade certamente inclui tudo e a todos, toda forma de vida que nós percebemos aqui como separados, ainda está interligado, ainda está contida na santidade. Por isso que ela é santa, porque nada está de fora, nada falta a ela. Não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres. Então, como que nós poderíamos, de fato, entender a santidade, nós pensando individualmente, se nós sequer compreendemos a natureza de como que os milagres agem através de nós, ou como que os milagres se estendem, porque eles e a santidade são totalmente unos. Os milagres são o resultado visível aqui da santidade. Nem és tu quem os faz. Os milagres nós não compreendemos e também não somos nós. Nós sabemos que o milagre vem da nossa mente certa, do Espírito Santo. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Então, como que podemos ter certeza que nós não temos o poder por nós mesmos de fazer milagres? Porque certamente eles abrangem a muito mais do que nós percebemos, do que nossos limites conseguiriam fazer. Isso, de um modo, pode ser meio vago, mas todos já compreenderam que o milagre está além do nosso próprio poder, tanto de compreensão quanto de execução. Então, não somos nós, por conta própria, que conseguimos fazer os milagres e trazer os seus resultados. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Então, por que se preocupar em entender a extensão do milagre? Ou por que se preocupar em como que a santidade ela se estende, como que ela é cura, como que ela é total, se nós sequer na nossa individualidade compreendemos a forma do milagre se realizar e a forma pela qual ele traz seus testemunhos. Então, isso está além do nosso alcance individual aqui, está além da percepção individual. A nossa percepção aqui, a nossa consciência, ela está diminuta demais para entender ou para captar ou para compreender isso tudo. Um atributo não é mais difícil de compreender do que o todo. Então, nós não compreendemos sequer o milagre individual, aquilo que vem através de nós, muito menos a extensão do todo. Mas se nós compreendêssemos um, nós compreenderíamos o outro. Se os milagres existem de qualquer forma, os seus atributos têm que ser milagrosos, sendo parte deles. Então, isso basta para nós, porque se os milagres existem de qualquer forma, todos nós já vivenciamos, todos os estudantes do curso, quando eles se dão em disponibilidade ao curso,
eles já presenciaram algum milagre, já presenciaram alguma coisa que certamente, e eles sabem com toda certeza, pelo ego teria acontecido de forma diferente, onde o milagre veio. E então, se o atributo que fez essa mudança, ele vem do milagre, ele faz parte do milagre. Então, o milagre existiu, e isso basta. Nós não precisamos, na nossa individualidade, compreender o incompreensível, mas podemos vivenciá-lo. Há uma tendência a fragmentar e depois a se preocupar com a verdade de apenas uma pequena parte do todo. E isso não passa de uma forma de evitares o todo ou de olhares para onde ele não está, para te concentrares naquilo que tu pensas que seria mais capaz de compreender. Então, há uma tendência pelo ego de nos fragmentar a santidade, fragmentar o todo, ver só isso, uma parte disso, ver isso restrito a um ser, a uma pessoa, a uma única situação, achar que o milagre ele envolve só aquilo que aparentemente para nós foi o denotador que fez com que a gente buscasse o milagre, que foi aquilo que ativou a nossa vontade. Então, nós restringimos isso, mas quando isso acontece, quando a gente tem esse impulso de ver o milagre apenas numa situação específica ou para uma pessoa específica, o que está acontecendo aqui? Que Jesus, como entendedor dos nossos pensamentos, ele está nos ensinando. É porque nós ainda queremos olhar, como acabamos de ver, evitar de olhar onde o milagre está. Nós queremos ainda nos concentrar naquilo que tu pensas que serias mais capaz de compreender. Nós achamos que um milagre, sendo ele restrito a uma única situação, aí nós o compreenderíamos. Se ele se estende a toda a filiação, isso foge do nosso entendimento. É isso que está por detrás desse pensamento. Só que quando nós pensamos assim, nós ainda estamos limitando nosso pensamento a algo limitado. Nós ainda estamos limitando, então, esse pensamento à experiência, ou à pessoa, ou à individualidade. Não estamos permitindo que a nossa mente, ou nossa consciência se abra para o abstrato, para o total. Então, ainda é uma resistência de ser o total. Ainda é uma vontade de ser o individual, o limitado. Por isso, essa tendência de fragmentar o milagre como restrito a uma situação ou uma pessoa, e não vê-lo como algo interligado com o todo. Pois essa não é senão mais uma forma através da qual ainda queres tentar manter a compreensão como algo que é só teu. Então, é uma resistência ainda à completa abstração. É ainda a vontade de ser individual. Ou como a gente viu na aula passada, ainda nós queremos manter algo em segredo, algo que só eu compreendo. Ainda não quero dividir isso com o meu ser dentro das outras pessoas. Ainda estou priorizando a individualidade, a ser pessoal, ser um ser individual. Então, ainda priorizando a separação. Por isso que nós pensamos que é mais fácil compreender o milagre se ele se restringe a apenas uma situação ou apenas a uma pessoa, apenas a um determinado fato, e não compreendemos a sua total interligação com o todo, com toda a filiação. Uma forma melhor e muito mais útil para pensar nos milagres é a seguinte: tu não os compreendes nem em parte, nem no todo. Então,
isso tira toda a nossa tentativa de compreender um milagre baseado em que ele seja algo limitado, em que ele seja um fato que se restringe a uma situação específica. Então, qual é o melhor entendimento? Qual é a mentalidade que permite que uma outra visão entre na mentalidade? Essa que Jesus diz aqui. Por isso que ele diz que seria muito mais útil nós aceitar que nós não compreendemos o milagre nem em parte, nem sobre uma única situação, nós não compreendemos como que o milagre age, nem no todo. Então, já que no todo nós achamos fácil entender que não compreendemos, no individual, ou no pessoal, ou no restrito, nós também não compreendemos o milagre. E nem cabe à mente individual a compreender, porque ele é do todo. Primeiro precisa a mentalidade estar aberta para isso. No entanto, Jesus segue aqui, agora vem uma outra lógica que Jesus traz. Ó. Nós não compreendemos os milagres, nem na nossa concepção individual dele, e muito menos se nós pensarmos nele como algo abstrato. No entanto, eles não foram realizados, no entanto, eles foram realizados através de ti. Isso é óbvio. Os milagres que nós percebemos vieram através de cada um, através de mim, ou através de cada um. O milagre que vocês permitiram que o Espírito Santo apresentasse veio através de vocês. Por isso que Jesus diz: veio através de ti, portanto, a tua compreensão não pode ser necessária. Então, se veio através de mim, mesmo não compreendendo, isso significa que a compreensão não é necessária. Mesmo assim, ainda é impossível realizar o que não podes compreender. Isso é um fato. Como é que eu posso fazer uma coisa que eu não sei fazer? Para mim fazer uma coisa, eu tenho que saber. Portanto, agora vem a conclusão lógica de Jesus, e, portanto, tem que haver algo em ti que de fato compreende. E esse algo, ele botou aqui em maiúsculo, porque é na nossa mente certa, o nosso ser certo, o Espírito Santo, ele compreende. Então, nós não compreendemos a natureza dos milagres, ou da santidade, que é também uma forma de milagre. Nós não a compreendemos, mas isso vem através de nós, sem a nossa compreensão. Mas nada que não se compreenda é possível ser feito. E foi feito, veio através de nós. Como que veio através de nós? Porque alguma coisa em nós, mesmo que não estejamos cientes, sabe fazer o milagre. Portanto, há algo em cada ser vivo, em cada pessoa há algo, e esse algo nós sabemos que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é parte de nós mesmos, ou a parte nossa da mente certa, ela compreende o milagre. A consciência individual aqui dentro do ego, ela não compreende, mas nós podemos permitir que o milagre venha dessa parte que não estamos cientes, não conseguimos mensurá-lo, mas que certamente está em nós, porque nós temos os testemunhos dos milagres. Então, o milagre, ele vem a nós porque algo em nós, o Espírito Santo dentro de cada um, este sabe fazer o milagre, este sabe estender a santidade, porque é a santidade que cura a ausência de santidade. A santidade é a luz. A nossa percepção equivocada é a ausência de luz, é medo. Então, a santidade é amor. O amor cura, a santidade cura, o milagre cura. Então, isso dentro de nós, o Espírito Santo sabe fazer isso através de nós. No 3, para ti, o milagre não pode parecer natural, porque o que fizeste para ferir a tua mente faz com que ela seja tão antinatural que não se lembra mais do que é natural para ela. O que a mente fez de tão antinatural? A crença na separação,
a mente se fragmentou. Agora ela acredita que ela tem, agora ela jogou consciências individuais. A mente que é uma só. Então o que que a mente fez? O natural, quer saber do todo, quer estar no todo, quer estar na luz, quer estar na santidade, ela tornou isso que é natural em algo não natural, ao tornar natural para ela a crença da separação, a fragmentação, a individualidade. Por isso que para a mente, para nossa mente agora, o que é natural é a individualidade, é a percepção limitada a apenas um aspecto da mente, que é a consciência individual de cada um. Então, é pegar o Filho de Deus, o Cristo, desmembrar ele em bilhões de seres, e cada consciência agora é de um serzinho. Então, e agora o natural é essa separação, é esse serzinho, e não mais o natural que é o todo. Por isso que ele diz que o milagre para nós, para essa mente individual, não parece mais natural. Natural parece estar limitado. Natural parece ser esse serzinho pequeno. E quando te é dito o que é natural, não és capaz de compreender. Então, quando o Espírito Santo nos ensina o que é natural, que é a unicidade, essa parte individual não consegue compreender isso. O reconhecimento da parte como todo e do todo em cada parte é perfeitamente natural, pois é assim que Deus pensa. E o que é natural para ele é natural para ti. Então, o reconhecimento do todo em cada parte e cada parte reconhecer o todo, Deus pensa assim. Deus nos dá individualmente a cada um de nós o conhecimento do todo. Assim como nós individualmente, no estado natural da nossa mente certa, nós temos o conhecimento do todo. Então, se Deus pensa assim, então isso é natural, porque o que Deus pensa é natural. E Ele nos criou no mesmo pensamento dele. Nós não fomos feitos de modo a pensar diferente de Deus. Então, esse modo de pensar diferente que nós temos aqui é que é antinatural. Natural é pensar como Deus. Por isso que o conhecimento do todo vem a nós individualmente e individualmente nós somos o todo. Então, isso é natural. A percepção totalmente natural iria demonstrar instantaneamente que a ordem de dificuldades em milagre é impossível, pois ela envolve uma contradição a respeito do que os milagres significam. Então, aqui nós voltamos de novo ao primeiro princípio dos milagres, que Jesus tanto ressalta, porque, na verdade, é o maior ensinamento de todo o curso. Na santidade ou na mente certa, não há ordem de dificuldades e milagres. Um não é maior ou menor que outro. Todos são completos. E a percepção natural, se nós estivéssemos na mente certa, isso seria natural para nós. E nós não teríamos a dúvida que nos impede de nós aceitarmos os milagres, é justamente a crença de ordem de dificuldades. Nós acreditamos que os milagres podem trazer benefício para certas situações e que há outras que o milagre não se aplica. Por que essa ordem de dificuldade? Porque a nossa percepção está equivocada, está limitada. A nossa percepção é errada. E na percepção errada existem graduações, sim. Então, na vivência da mente equivocada, as graduações parecem reais. E Jesus completa aqui no 3:5, e se pudesses compreender o seu significado, dificilmente os seus atributos poderiam causar-te perplexidade. Então, se nós pudéssemos já ver a partir apenas da mente certa, nós não ficaríamos perplexos com o que os milagres fazem.
Milagres não seriam o que para nós, a própria expressão milagre parece um acontecimento de algo impossível. Mas se nós tivéssemos já com essa correção da dificuldade, da crença em ordem de milagres, se nós compreendêssemos a natureza dos milagres, nós não ficaríamos espantados com nenhum milagre, porque todos eles seriam extremamente naturais. Não poderia ser de outra forma. Pela mente certa, não há como não acontecer um milagre. Tanto é que tem um princípio dos milagres que diz que milagres são naturais. Quando eles não ocorrem, é que algo de errado está acontecendo. Então, a percepção equivocada, por estar equivocada, é que ela joga graduações para a percepção dos milagres. No 4, tu fizeste milagres, mas é bastante evidente que não os fizeste sozinho. Então, novamente, os milagres que cada um já presenciou ou a seu pedido vieram se realizar, certamente que não fomos nós que os fizemos sozinhos. Isso também nós podemos reconhecer. Tiveste sucesso todas as vezes em que alcançaste outra mente e te uniste a ela. Então, Jesus não tem dúvida, se nós formos bem honestos, nós também temos certeza disso. Cada vez que nós nos permitimos unir a outra mente, nós tivemos sucesso. Mas tem um outro lado aqui também, ó. Por que isso funciona? Quando duas mentes se unem em uma só e compartilham igualmente uma ideia, foi estabelecido o primeiro elo na consciência da filiação como uma só. Então, já não é mais a individualidade que fez o milagre. Cada vez que nós nos unimos à mente de um irmão, nós estabelecemos o primeiro elo, o primeiro passo da volta à consciência da unicidade. O primeiro passo, a forma de sair da individualidade, a primeira coisa que nós precisamos é nos unir em mente a um irmão, reconhecer a unicidade da mente com a do irmão. Por isso que também sempre é dito que o nosso irmão é nosso salvador, porque é nele que está a parte da nossa mente que nos falta para a completeza do nosso ser e que nós jogamos para fora. Então, no momento que nós reconhecemos que o irmão é a mesma mente, é a outra parte da minha mente, aquela que eu joguei fora, aí foi dado o primeiro passo, o primeiro elo na consciência da filiação como um só, porque a filiação é uma só. Quando tiveres feito essa união, como o Espírito Santo te pede que faças, e quando tiveres oferecido a ele para que ele a use como achar adequado, a sua percepção natural da tua dádiva permite que ele a compreenda e que tu uses a sua compreensão a teu favor. Então, aqui está o segredo de compreender a santidade, ou o milagre. Nós individualmente não o compreendemos, mas se nós fizermos a nossa parte, que é reconhecer a unicidade da mente com o irmão, e o segundo passo, esse foi o primeiro elo, nós reconhecemos a unicidade. O segundo passo é o que ele diz aqui, oferecer isso ao Espírito Santo. Como nós vimos também na aula anterior, oferecer tudo a ele, oferecer a empatia, oferecer o nosso pensamento, essa unicidade, oferecer para que o Espírito Santo use isso. Aí sim nós podemos usar a compreensão do Espírito Santo. Ela é que preencherá essa compreensão em nós. Então, a compreensão jamais será por nós, por conta própria, mas nós precisamos preencher uma condição para que o Espírito Santo nos dê a sua compreensão. E essa condição é nós estabelecermos o primeiro elo de ligação com o Espírito Santo. E o primeiro elo da filiação, que é
o reconhecimento da unicidade da mente. No momento que nós fizermos o nosso papel, a nossa função, que é reconhecer que a mente com o irmão é uma só, e oferecermos isso ao Espírito Santo, aí sim a nossa mente, pelo fato de ter reconhecido, ela está pronta para receber a compreensão do Espírito Santo. E aí os milagres são naturais. Aí não há graduação de ordem de milagres. Aí nós podemos usar dos milagres do Espírito Santo a partir do que ele oferece em nós. Continuando aqui, nós vimos que o Espírito Santo, nós podemos usar a sua compreensão a nosso favor, e no 4:5, é impossível convencer-te da realidade do que claramente foi realizado através da tua disponibilidade, enquanto acreditares que tens que compreender o que aconteceu ou não terá sido real. Então, aqui ele está dizendo aqui, é impossível nos convencer da realidade dos milagres enquanto nós acreditarmos que a nossa própria compreensão é necessária para que ele tenha acontecido. Ou se nós não compreendemos, então, então o milagre não aconteceu. Então, como que o milagre vai nos convencer de que ele de fato aconteceu, se nós ainda acreditarmos que para ele ter acontecido, a nossa compreensão é necessária? Foi isso que ele diz aqui, que ou nós tivemos a compreensão, ou o milagre não aconteceu. É isso que nós pensamos. Só que a compreensão, ela não vem de nós, ela vem do Espírito Santo nos dar a sua compreensão. E o Espírito Santo só nos dá a sua compreensão quando a condição da mente está preparada. E a condição da mente está preparada quando ela é completa, quando ela se une ao irmão. Então, como o maior benefício que o milagre traz a nós é o convencimento de que a mente certa, o nosso ser real está nela e não no ego. Mas como é que o milagre vai nos convencer se nós ainda temos a falsa crença de que por conta própria precisamos entender o milagre? Ou se nós não compreender, ele não funciona. Então, a verdadeira humildade é aquela que reconhece que por conta própria nós não compreendemos o milagre, mas que dentro de nós há algo, há alguém que compreende. E ele dará a nós, esse algo dará essa compreensão a nós, no momento que nós fizermos o primeiro elo da volta da filiação una. E esse primeiro elo é reconhecer que a mente do meu irmão e a minha são unas, são a mesma. Então, sim, o Espírito Santo, ele dá a compreensão de como que o milagre se estende. Nós estamos vendo aqui uma sessão sobre o poder da santidade. E milagres e poder da santidade são sinônimos, porque o milagre ocorre na santidade. E ele se estende, e o Espírito Santo torna isso natural na nossa compreensão. No momento que nós preenchermos esse primeiro elo na consciência da filiação, que é saber da unicidade da mente. Como é possível que a fé na realidade seja tua, enquanto estás determinado a fazer com que ela seja irreal? Então, como que a realidade é irreal? Se eu a quero fragmentar, se eu a quero ver individualmente, então como que é possível a fé na realidade se eu estou lutando contra isso? Se no meu pensamento eu ainda valorizar a crença da separação, a crença na individualidade, e não permitir a consciência de que a nível de mente nós somos unidos, obviamente que não é no nível físico que somos unidos, porque o físico é separado sim, mas o físico é uma projeção. O que é real é a mente, e a mente é que é unificada.
Mas como é que eu posso ter, como ele diz, a fé na realidade, se ainda estiver determinado a acreditar no irreal, acreditar na separação, acreditar na mente individual? E estarás, de fato, mais seguro mantendo a realidade das ilusões do que aceitando. E estarás, de fato, isso é uma pergunta, e estarás, de fato, mais seguro mantendo a realidade das ilusões do que aceitando alegremente a verdade pelo que ela é e dando graças por ela? Então, será que nós poderíamos estar mais seguros nos mantendo presos à ilusão, ao invés de aceitar alegremente que a verdade da unicidade faça parte da nossa consciência? É uma pergunta que Jesus nos faz, porque nós precisamos fazer isso ao questionar a nossa vontade de acreditar no ego, de estar na separação, de manter-se fiel à crença da individualidade. Então, como que se nós mantermos a realidade das ilusões, se nós mantermos a realidade da separação, será que isso nos mantém mais seguros do que a verdade? E será que nós não estaríamos muito melhor na alegria da verdade, dando graças por isso? Honra a verdade que te foi dada e fique contente porque não a compreendes. Olha o que Jesus diz aqui. Fique contente porque não a compreendes. Porque o ego, ele dá uma pontadinha olha como tu é limitado, olha como tu é inferior, olha como tu é bem durinho, tu não compreendes os milagres. Olha o quão pequeno tu é, quão insignificante tu é. O ego, ele nos buzina isso. E aqui Jesus diz, honra a verdade e fica contente porque não a compreendes. Isso é um motivo de alegria reconhecer que eu não a compreendo. Porque se eu não a compreendo, é porque, e ele ainda assim acontece em mim, é porque ele não é separação. É porque ele não é individualidade. Porque eu só compreendo aquilo que a individualidade me mostra. Então, que bom que é assim. Ainda bem que é assim, porque nós estaríamos condenados eternamente para a individualidade se só ela seria real. Os milagres são naturais para aquele que fala por Deus. E aqui está maiúsculo, então. Milagres são naturais para o Espírito Santo, ou para a nossa mente certa, ou para o nosso ser de Cristo, para a nossa parte da santidade, para essa parte da mente, os milagres são naturais. A sua tarefa, então, do Espírito Santo, é traduzir o milagre no conhecimento que representa, o qual está escondido para ti. Então, nós esquecemos da realidade, mas o milagre, ele traz uma consciência de novo, ele vem de efeito natural da realidade, da totalidade. Permite que a sua compreensão do milagre seja suficiente para ti e não volte as costas para todas as testemunhas que ele te deu na sua santidade. Então, isso é um apelo que Jesus nos faz o tempo todo. Permite que a sua compreensão, permita que o Espírito Santo, que a compreensão do Espírito Santo do milagre seja suficiente para ti. Isso basta. Só isso já nos dá o total direito a usufruirmos dos milagres. Basta a compreensão do Espírito Santo. Nós, individualmente, não precisamos compreender o milagre, mas a compreensão do milagre é suficiente para ele fluir através de nós. Por isso que ele diz, não volte as costas para as testemunhas que ele te deu da sua realidade. E onde estão as testemunhas do Espírito Santo? Dentro dos milagres. Se nós nos permitirmos ver a mente certa, o Espírito Santo o tempo todo nos traz testemunhos disso.
Assim como quando nós viramos as costas para esses testemunhos e nos unimos num acordo com o ego, é o ego que traz os testemunhos. Então, nós podemos escolher a quais testemunhos nós queremos ter na nossa experiência. E o apelo é que nós não viremos as costas aos testemunhos do Espírito Santo, porque eles nos comprovarão que o Espírito Santo agiu através de nós. Eles, então, abrirão essa nossa consciência de que o Espírito Santo está presente na nossa mente. Então, a nossa mente ainda está ligada a Deus. É isso que vai comprovar que a separação de Deus não aconteceu. Ela é só uma crença equivocada. Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. Então, se nós não quisermos as testemunhas do Espírito Santo, o Espírito Santo pode mandar milhares de testemunhas. Se eu não quero acreditar nele e eu quero continuar acreditando no ego, nenhuma evidência de um milagre vai me convencer. Isso é fato também. Nós ainda escolhemos no que queremos acreditar. No entanto, o teu relacionamento com ele é real. Nosso relacionamento com o Espírito Santo é real, é muito mais real do que com o ego, porque com o ego é uma ilusão. Nosso relacionamento com o Espírito Santo, embora que eu não possa escolher não ver os seus testemunhos, mas ainda ele é real, porque ele acontece na nossa mente certa. A Ana levantou a mão? Ing, Oi, Ana? essa parte eu achei tão importante, porque eu estou fazendo a lição 41 hoje, e eu vi uma parte que, assim, que me deixou, assim, eu me emocionei, mas no sentido de dizer assim, graças a Deus, que isso é verdade. Porque, assim, eu entendo que a gente só pode experienciar isso tudo aqui porque a gente, Deus deu o poder para a gente e a gente pegou esse poder e jogou na crença do ego. Então, por que que a gente vê e experiencia isso tudo aqui? Porque a gente acreditou. Então, na lição 41 fala que que é possível alcançar a Deus, é bem possível alcançar a Deus, porque de fato é muito fácil, porque é a coisa mais natural do mundo, né? Então, que a gente poderia até dizer que é a única coisa natural do mundo e que o caminho se abrirá. Essa parte me tocou demais. Que esse caminho se abrirá se acreditares que é possível. Então, se a gente quiser acreditar que é possível a gente voltar para casa, vai ser muito mais fácil do que ter feito isso aqui, porque isso daqui é ilusório, não é a nossa condição natural, né? Exato, nós fizemos o antinatural e é muito mais natural nós fazermos a volta do que fizemos a separação, porque nós fizemos o antinatural. Mas essa tua lição é a mesma daqui. Nós basta escolhermos a qual testemunho que nós queremos a cada situação. Se nós queremos continuar nos testemunhos do medo ou no testemunho do milagre, no testemunho do Espírito Santo. E se nós não escolhemos ainda do Espírito Santo, é porque falsamente nós acreditamos que ele só ocorreu se nós o compreendermos. E essa lição aqui nos libera da falsa crença de que nós precisamos. Aquele que precisa do testemunho que ele o compreende. Se ele o compreendesse, ele não precisaria mais do testemunho. O testemunho do Espírito Santo, as suas testemunhas estão aqui justamente para nos serem dadas, para aí sim nós tomarmos essa decisão que a lição diz que é tão natural. E por isso eu vi que conectava com isso que Jesus está dizendo aqui, que
Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. Mas se a gente realmente quiser, vai acontecer. Vai, então, por outro lado, se ainda não estamos vendo, é porque ainda não queremos. E por que ainda não queremos? Ainda há culpas ocultas que não foram desfeitas. Isso que precisamos saber. Nós pensamos, às vezes, aparentemente, que já estamos prontos para despertar, mas por alguma razão não funcionou. Por alguma razão alheia ao nosso poder, isso não está acontecendo ainda, mas eu estou pronto. Não, não é isso. Porque nenhuma evidência vai nos convencer da verdade apenas se não a quisermos. Se nós a quisermos, ela vai convencer. Então, isso significa que ainda não estamos querendo. E por que não iríamos querer? Porque ainda há culpa para ser desfeita. Ainda queremos, mas também não queremos. Ainda temos medo. Ainda há coisas a serem desfeitas na nossa mente. E isso é um reconhecimento necessário para, e como Jesus diz aqui, no entanto, nós temos um relacionamento real com o Espírito Santo, e não consideres isso com medo, mas com alegria. E eu diria isso sobre ainda há coisas a serem desfeitas. Não veja isso com medo, mas com alegria. Que bom que eu posso ver que isso ainda está oculto, que ainda tem coisas para serem desfeitas, porque aí eu posso me abrir para isso, aí eu posso olhar de volta. Então, isso não deve nos amedrontar. Essa consciência de que ainda tem coisas a serem curadas, essa consciência, ela em si, é motivo de alegria, porque aí sim eu posso abrir isso ao Espírito Santo, trazer isso para a luz, trazer isso para a cura. Porque se eu não tomasse consciência, isso continuaria escondido, ocultando a minha capacidade do reconhecimento da volta, como a lição diz. Seria possível nós voltarmos instantaneamente a uma única decisão. E até podemos ser sinceros em querer isso. Mas e por que não tomamos? Porque ainda não queremos. Então, tem coisas ocultas ainda, e que bom que agora sabemos que tem coisas ocultas, porque o ego escondeu isso de nós. Porque enquanto está escondido, não vou desfazer. Enquanto está escondido, não vou levar para o Espírito Santo. Vai continuar lá para quê? Para que o ego se perpetue. Então, a culpa interna precisa ser olhada de frente, porque só aí ela pode ser desfeita, porque ela não tem causa real. Mas enquanto ela está escondida, o próprio fato de nós a escondermos dá a realidade a ela. A Miriam também. A Miriam levantou a mão. Só abrir o microfone, Miriam. Está aberto. Tá. A Miriam já tentou antes também falar, e qualquer coisa é só escrever, Miriam, se for o caso, ou não, mas ela não, então tá, que ela clicou aqui, deu o pedido. Mas nós continuando aqui, então não considerar isso com medo, mas com alegria, esse nosso relacionamento real que nós temos com o Espírito Santo, aquele que chamaste está contigo. Então, na verdade, ninguém vem à espiritualidade, ou de qualquer forma que seja, o SEM é só um caminho, um modo de aprender sobre a espiritualidade. Mas se ele chegou a nós, é porque nós chamamos pelo nosso ser real, nós chamamos pela espiritualidade. Então, por isso que aquele que chamasse, nós chamamos pela salvação, nós chamamos pelo Espírito Santo. E por isso que ele está conosco na nossa consciência. Ele estava antes também, mas nós não estávamos cientes dele. Mas porque nós o chamamos, isso permitiu que ele se tornasse ciente. Dá-lhe as boas-vindas e honra as testemunhas que te trazem as boas novas de que ele veio. E o mundo aqui está cheio de testemunhas, se nós o permitirmos.
cada caso específico que o ego nos traz, o Espírito Santo tem uma contraparte corrigida, com testemunhas, aguardando pela nossa escolha. Basta que a gente dê boas-vindas a elas. Aí elas virão a nós. É verdade, exatamente como temes, que reconhecê-lo, né, reconhecer o Espírito Santo, é negar tudo aquilo que pensas que conheces. O nosso ser ligado ao ego, e Jesus nos conhece como ninguém, porque ele vê toda a nossa crença interior, tudo que nós ocultamos de nós mesmos, Jesus conhece esse pensamento, por isso que ele sabe que aquilo que tememos é que se nós reconhecermos ao Espírito Santo, nós vamos negar tudo que pensas que conheces. E o que nós pensamos que conhecemos? Um ser individual, pessoal, que tem seu existencialismo próprio. Então, obviamente que se nós reconhecermos ao Espírito Santo, nós vamos abrir mão desse ser, do ser egóico. E isso, de fato, acontece. E é disso que nós temos ainda medo. Nós queremos a salvação, mas ainda a queremos dentro de um conceito individual. Ainda tem uma parte nossa que não quer abrir mão do ser egóico, ainda quer ser isso que nós conhecemos, e nós conhecemos na nossa experiência ilusória, nós conhecemos o Senhor das ilusões, que é o ego. E ao escolher o Espírito Santo, nós descartaríamos certamente o ego. E isso ainda é amedrontador. A Flora levantou a mão. Ing, os desejos que a gente sente ainda aqui no... Fechou o microfone, só abrir de novo, Flora. Os desejos que a gente sente aqui no sonho são faces da culpa que nos conectam ao sonho. Eu posso ver dessa forma, não para julgar esses desejos, mas para ser sincero com o Espírito Santo nessa entrega. Não me esconder atrás de uma face espiritualizada, de que estou fazendo curso de milagres, não, o mundo não existe, não tenho mais desejo nenhum. E sim o contrário, olhar para esses desejos, porque eles vão me trazer dor, e entregá-los ao Espírito Santo, mas honestamente olhar para eles. Seria esse caminho? Sim, inclusive porque todos os desejos que nós sentimos aqui, todos, não há exceção, eles são resquícios da nossa vontade de criação no céu. No céu, tudo que nós pensamos nós criamos. Como nós, na nossa crença de separação, perdemos a consciência do todo, perdemos a consciência de criação, o resíduo que nos acompanhou, o resquício, o impulso para a criação do céu, ele se manifesta aqui através do desejo. Então, o desejo em si, a vontade de ter desejo não é errada. Ela é um impulso para a criação, ela é apenas mal conduzida aqui. Ela é conduzida para realçar uma individualidade, a separação. Então, oferecê-lo ao Espírito Santo é tirar a culpa de cima dele e colocá-lo de novo sob o prisma correto. Porque o ego, ele pegou o impulso para a criação, porque o amor tem que se criar, ele tem que se estender, ele não é estático, ele é extensão, ele é criação. Então, nós, como somos um com Deus, nós temos o mesmo impulso, só que aqui, ao pensar separação, nós trouxemos uma vaga lembrança, assim, um resquício desse impulso. E esse resquício se manifesta aqui através dos desejos. Então, em origem, 100% todos os desejos daqui são impulsos para criar no céu.
Então, como que eles poderiam ser algo errado se eles são algo tão belo como a própria criação do céu? Então, aqui, o que nos fere é o uso equivocado ou a culpa que sentimos por usar de forma deturpada esse impulso e transformamos eles em desejos pessoais e individuais, em desejos que mantêm a separação no lugar, ao invés de nos levar de volta à consciência da criação. Então, por que atacar o desejo? Curar ele, sim. Atacar, jamais, porque ele é, em sua natureza inicial, ele é o próprio impulso da criação. Ele e a criação é que é para a nossa alegria. É a criação que traz a felicidade. Então, ele, em origem, ele é coisa mais linda do céu, é incompreensível aqui. Mas aqui, como o ego usa tudo para nos ferir, ele deturpou isso que ele não conseguiu apagar 100% em nós, porque é da nossa natureza, mas ele colocou uma roupagem, uma fachada em cima, através de todos os tipos de desejo. E então, o Espírito Santo, assim como ele precisa da empatia, como a gente viu da aula passada, ele precisa dos nossos desejos, mas não da forma específica. Ele precisa do nascedouro dele para restaurar ele a santidade. Perfeito, Ingrid. Gratidão. Deixa eu só ver aqui no chat, alguém colocou aqui da Miriam primeiro, a culpa oculta nos é revelada através do meu irmão, também como espelho, mas ela também ela pode ser vista em nós e no irmão. É a mesma coisa, o externo e o interno. E da Ana, maravilhosa explanação sobre a criação e os desejos aqui, Ing. Gratidão pela pergunta. Realmente faz parte daqui, obrigada também, Flora, por trazer isso, porque os milagres aqui, nós poderíamos até dizer que eles também são a contraparte da criação do céu. No céu não precisa milagre, no céu é criação, tudo é. Então, o milagre, ele pode até substituir a parte que fere dos desejos. Nós podemos oferecê-los ao Espírito Santo e no comportamento, fazer, como sempre digo, no comportamento, o comportamento não é real, é ilusório, fazer o que for, mas na mentalidade, permitir-se, que bom que cada desejo é uma lembrança da minha vontade de criar no céu. Aí eu tiro toda a culpa de cima do aprisionamento que os desejos faziam, e ainda aqui no comportamento, o Espírito Santo nos guiará a ser assertivo, para não nos ferir através deles. Pelo contrário, usá-los para abençoar a toda a filiação, a todos aqui. Continuando então aqui, deixa eu até ver onde é que nós paramos. Aqui no 5, até vou repetir aqui, então. No 5 nós terminamos, pessoal. É no 6, nós estamos 7. no 6, né? 6, 7. No 6, 7, e isto aqui embaixo. Que no 6, 6 nós já vimos que a verdade, exatamente como Temes, que reconhecê-lo é negar tudo que pensas que conheces. Então, por isso que nós ainda temos resistências a nos entregar à mente certa, porque nós certamente largaríamos tudo da mente errada, mas o que pensas que conheces nunca foi verdadeiro. Então, se nós temos medo de perder o que nós conhecemos, que é essa individualidade, esse ser individual e pessoal, mas, na verdade, ele nunca foi verdadeiro. Então, estamos abrindo mão do quê? Se ele nem sequer é real. Que benefício há para ti empreender-te a isso e negar a evidência da verdade?
pois chegaste por demais perto da verdade para renunciar a ela agora e vais te render à sua atração irresistível. Então, Jesus reconhecendo que nós, na nossa jornada, nós chegamos tão perto já do reconhecimento de que a verdade é muito mais um tesouro para nós do que uma ilusão. Por que nós desistiríamos, então, agora dessa jornada? Por que queríamos querer nos voltar a prender no ego? Podes adiar isso agora, mas só por pouco tempo. O anfitrião de Deus te chamou e tu o viste. Então, aquele dentro de nós que é anfitrião de Deus, esse nos chamou e nós ouvimos o pedido. Nós ouvimos o chamado, por isso que estamos aqui. Por isso que estamos aprendendo sobre a nossa santidade. E nós vamos ouvir isso. Podemos até, como ele diz, adiar isso um pouquinho. Podemos ainda ter resistências, mas não será por muito tempo. Por quê? Porque nunca mais estarás totalmente disposto a não escutar. Porque é tão melhor nós estarmos livres que nós não estaremos mais dispostos a sofrer o aprisionamento da mente, da mente individual dentro do ego. É tão libertador estar na segurança da unicidade que nós não vamos mais querer. Podemos ainda ter certa resistência por algum tempo a aceitar a unicidade da nossa mente, mas certamente acabaremos a escolher por ela, e não mais pelo que nos fere. Esse é um ano de alegria, no qual a tua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. Nós vimos no capítulo anterior que Jesus, quando ele passou esse curso, essa parte estava sendo passada a Ellen no período de Natal. E aí, esse capítulo 16, então, estava iniciando um novo ano. Mas aqui nós podemos também transformar agora para nós, porque certamente tudo que vem de Jesus é para todos. Então, para nós, nós podemos chamar, como nós estamos mais ou menos na metade do texto, e nós levamos um ano e pouco, vamos chamar esse último ano, nós nos estivemos preparando para chegarmos aqui. E o que nós podemos fazer nesse ano e pouco que falta para nós completarmos esse estudo de texto? Podemos facilmente chamar isso como o ano do que Jesus chama aqui um novo ano. Então, vamos chamar o que falta até nos completar como um novo ano e vamos, dentro desse conceito, ler aqui, ó. Este é um ano de alegria, no qual a tua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. Recebamos isso para o que falta na nossa jornada desse ano para completar o que nós estamos aprendendo. A nossa capacidade de ouvir ao Espírito Santo, de aceitar a compreensão do Espírito Santo, vai ouvir muito e nós teremos muitos episódios de paz nisso. O poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à tua consciência. Então, o poder da santidade, Jesus está nos ensinando tanto o quanto é libertador o poder da santidade, o poder que o Espírito Santo tem para nós, tanto quanto a fraqueza do ataque, a fraqueza do ego, quanto isso ataca a nós mesmos. Isso Jesus está trazendo à nossa consciência. E isso foi realizado em uma mente firmemente convencida de que a santidade é fraqueza e o ataque é poder. Olha que coisa maravilhosa, o quanto nós podemos nos alegrar. Nós estávamos totalmente convencidos, e cada um de nós estava, de que o ataque era poder. Quando nós chegamos a essa jornada diferente de cura da mente, quer tenha se iniciado no 100 ou outro caminho e se desenvolvido pelo 100,
Quando nós chegamos, nós acreditávamos totalmente que ataque era poder e que santidade era fraqueza, porque é assim que o ego ensinou. Porque o ego ensinou que na santidade nós perdemos o nosso ser, nós deixamos de existir. É isso que o ego havia ensinado. E olha que com tal pensamento, nós estamos aprendendo a inverter esse conceito. Nós já estamos conscientes de que agora o poder está na unicidade, está na santidade, e a fraqueza está no ataque. A fraqueza está na separação, está no ego. Não deveria isso ser um milagre suficiente para te ensinar que o teu professor não vem de ti? Então, essa inversão que nós já captamos não seria suficiente para ensinar que quem aprendeu isso não foi de nós mesmos, e sim de um professor de P maiúsculo, do Espírito Santo, que ele que nos ensinou isso. Mas lembra-te também que sempre que ouviste a sua interpretação, a do Espírito Santo, os resultados te trouxeram alegria. Cada um de nós, no instante santo que ele aceitou a interpretação do Espírito Santo, todos nós, a essa altura da nossa aprendizagem, já tivemos testemunho de alegria. Isso nos causou alegria. Irias preferir os resultados da tua interpretação, considerando com honestidade o que tem sido? Quem na sua própria interpretação já não vivenciou o medo, a dor e a falência do seu próprio sistema de pensamento? Todos nós já experimentamos o quanto por nós mesmos nós somos falhos. E o quanto quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, isso nos trouxe alegria. A vontade de Deus para ti é algo melhor. Então, a vontade de Deus é algo muito melhor do que nós escolhemos para nós mesmos. Porque quando nós estamos no comando de nós mesmos, os resultados sempre foram desastrados. Deus não quer isso para nós. Deus quer algo muito melhor para nós. Não poderias olhar com maior caridade a quem Deus ama com perfeito amor? Então, não poderíamos nós ver o Cristo no irmão, ao invés de ver o ego no irmão? Porque Deus ama com amor perfeito ao nosso irmão. Porque Ele o conhece como Cristo. Então, a nossa escolha de reconhecer no irmão a nossa unicidade, é isso que permite que o Espírito Santo traga algo muito melhor do que nós mesmos. Ou, em outras palavras, Jesus, em outro lugar, nos pede: nós queremos estar certos ou ser felizes. Estar certos é ser esse ser individual e nós sermos os professores de nós mesmos. Podemos até ser, mas que reconhecemos os desastres dos resultados disso. Enquanto que cada vez que a gente opta por ser feliz e se entrega ao Espírito Santo, todos que fizeram isso experienciaram de alegria. Porque o Espírito Santo é o professor da alegria. Não interpretes contra o amor de Deus, pois tens muitas testemunhas que falam dele com tanta clareza que só os cegos e os surdos poderiam deixar de vê-las e ouvi-las. Só se nós não quisermos ouvir as testemunhas da cura ou do Espírito Santo no irmão é que não poderíamos ver. Só se nós nos cegarmos e se nós fecharmos aos ouvidos, porque as testemunhas estão aí pelo Espírito Santo. Basta nós aceitarmos isso, basta nós permitirmos que o Espírito Santo nos traga isso. É por isso que a nossa interpretação deve ser a do Espírito Santo e não a nossa. Por isso que ele diz: não interpretes contra o amor de Deus. Porque os testemunhos, o Espírito Santo está cheio de testemunhos, e eles falam, como ele diz, com tanta clareza do amor de Deus, que só se nós nos negarmos a ouvir isso, se nós estivermos abertos, certamente vamos ver e ouvir esses testemunhos. Esse ano, determina-te a não negar o que te foi dado por Deus. Então, um apelo novamente a Jesus, que nós façamos um pacto conosco mesmos.
façamos um pacto de que nesse ano que ainda nos resta para nos aprendermos esse curso de Jesus, que não venhamos a negar o que Deus nos quer dar. Desperta e compartilhe o que te foi dado, pois essa é a única razão pela qual Ele te chamou. O Espírito Santo nos chamou para compartilhar o que já é nosso, o que vem de Deus. Por isso que Ele nos chamou. Então, esse apelo, usemos esse ano para despertar e compartilhar isso. Compartilhar só é possível através do Espírito Santo, da mente certa, na santidade, o poder da santidade. A sua voz, né, o Espírito Santo, tem falado claramente e, no entanto, tens tão pouca fé no que ouviste, porque preferiste depositar mais fé no desastre que fizeste. Olha, aqui Jesus descrevendo novamente. O ego é desastre, gente. Quem que não experienciou isso? E, no entanto, nós estamos botando mais fé no desastre do ego do que nas testemunhas do Espírito Santo. Então, Jesus pedindo para que nós olhemos para isso, reconhecemos isso. Vamos colocar a nossa fé onde ela realmente pode nos trazer alegria, no Espírito Santo, e não no desastre, não no ego. Hoje, vamos nos resolver juntos a aceitar as boas novas de que o desastre não é real e de que a realidade não é desastre. Então, o desastre que o ego nos mostrou não tem poder porque não é real. E a realidade, que é a mente certa, que é o Espírito Santo, não é desastre, é alegria. A realidade é pura alegria. A realidade é luz, é compreensão. A realidade nos preenche. Então, a realidade não nos fere. O ego que ameaçou que a realidade vai acabar com o nosso ser, porque ele acredita que nós somos um ser individual, limitado, pessoal. Então, a realidade não é desastre. Então, a realidade é certa e segura e totalmente benigna para com todas as pessoas e para com todas as coisas. Então, a realidade, o amor, ele só conhece amar, ele não consegue ferir. Então, o amor só faz bem a todas as coisas e a todas as pessoas. Nada ficará de fora. Então, nada será destruído, apenas será amado. Até o nosso mundo ilusório, ele é amado dentro do mundo real. E quando ele não é mais necessário, aí ele é visto como uma ilusão e a consciência volta ao céu. Não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente. Então, aceitar que que o amor, que a realidade, ela é benigna. E o que não é benigno é irreal. Não existe amor maior do que aceitar isso. E ficar contente, porque isso sim é motivo de alegria. Pois o amor só pede que sejas feliz e te dará tudo o que faz a felicidade. Então, o amor só está aqui para nos fazer feliz. Só isso. E ele nos dará tudo o que ainda precisamos para a nossa felicidade. Tal é a essência do amor. O amor não consegue ser outra coisa que isso. Então, o amor não precisa ser temido. O amor só precisa ser aceito com alegria. Nunca entregaste ao Espírito Santo nenhum problema que ele não tenha resolvido para ti e nem jamais o farás. Olha que afirmação forte. Nunca nós levamos um problema ao Espírito Santo que ele não tenha resolvido. E isso jamais vai acontecer. Mas, por outro lado, ó, nunca tentaste resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. Então, se nós de fato entregarmos ao Espírito Santo, isso é resolvido.
Só que quando nós fingimos que entregamos, mas ainda somos nós que estamos no comando, nós não largamos de fato. Por isso que Jesus diz com toda certeza: nunca tentaste resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. Nós nunca obtivemos sucesso sozinhos. E isso também todos nós podemos reconhecer. O fracasso que é nós, por conta própria, tentar resolver alguma coisa. Por outro lado, o Espírito Santo jamais falhou e jamais falhará em resolver alguma coisa. Então, como que o Espírito Santo não resolveu isso que eu levei para ele? Será que eu realmente larguei a ele? Ou será que eu barganhei por vontade própria? Eu ainda tentei dizer a ele o que eu quero. Então, nós precisamos ser muito honestos conosco mesmo. Entregar-se ao Espírito Santo é entregar-se, é largar mesmo. É por um instante reconhecer que ele sabe que eu não sei e se entregar de fato nisso. Aí o Espírito Santo pode entrar nisso, porque aí eu não estou fechando o caminho nele. Mas se eu entregar e ao mesmo tempo eu determinar como que eu quero a solução, eu determinei do que eu preciso, eu não entreguei. Eu apenas quis transformar nele num agente ativador do que eu quero. Aí é eu no comando. E isso está fatalmente fadado a não ter sucesso. Não é tempo de juntares esses dois fatos e extraíres dele algum sentido. Então, se o Espírito Santo sempre resolve, se eu nunca tenho sucesso, será que isso não está dizendo alguma coisa? Será que não é, então, de tirar a conclusão, de chegar à conclusão de que o Espírito Santo é certo e eu errado? De que o Espírito Santo sabe e eu não sei? Será que não é hora de reconhecer de fato isso? Esse é o ano para a aplicação das ideias que te foram dadas. Então, esse é o ano de botar isso em prática, de aprender a confiar no Espírito Santo e não em nós mesmos. Pois as ideias são forças poderosas para serem usadas e não para serem mantidas em vão. O ego é que usa as ideias em vão. Ele que fica rodeando com milhares de ideias diferentes, nos dando propósitos diferentes, sem propósito algum, sem nos levar a lugar algum. As ideias, quando oferecidas ao Espírito Santo, elas são poderosíssimas, porque elas nos trazem de volta a consciência da paz. Elas já te provaram suficientemente o seu poder para que deposites nela a tua fé e não em negá-las. Então, as ideias que nós oferecemos ao Espírito Santo já nos comprovaram que nós podemos, de fato, depositar a nossa fé nelas. E não negar a fé, o poder está no pensamento. Mas se eu coloco o pensamento equivocadamente na irrealidade, que poder pode vir disso? Como que a minha mente vai ser feliz em algo que não é real? Então, preciso colocá-lo onde a felicidade está. Está na realidade, está no nosso ser. Esse ano, investe na verdade e deixa que ela trabalhe em paz. Então, mais uma vez, Jesus nos pedindo para que nós façamos um pacto conosco mesmo, de realmente nos dedicarmos, pararmos de apenas levemente nos comprometer ou aprender sobre as ideias, e sim partir para a prática. E sim sair do entendimento, da busca de entendimento, para usar isso no dia a dia. Usar esse ano como aprendizado real dessas ideias do Espírito Santo. Dar esse ano para que o Espírito Santo use a favor de nossa própria liberação o poder dos pensamentos. O poder do pensamento real que ele tem guardado para nós, porque o pensamento real é aquele que nós compartilhamos com Deus.
Aqueles pensamentos que o ego fez em secreto, separado de Deus, eles são ilusórios e eles não têm poder. Mas nós precisamos reconhecer quando estamos aliados a eles, para retirar a nossa aliança do ego e colocá-la no Espírito Santo. E Jesus está pedindo para nós fazer o pacto conosco mesmos de oferecer esse nosso próximo ano com isso, para sair do apenas entendimento para a prática, para permitir que os milagres venham a ser cada vez mais naturais e intensos na nossa vida, em lugar dos nossos falsos pactos com o ego. Chega de nós mesmos sermos professores e de nós mesmos. Permitir que aquele que sabe por nós seja nosso professor. Por isso que eu repetindo aqui, e esse ano investe na verdade e deixa que ela trabalhe em paz. Tem fé naquele que tem fé em ti. Gente, isso é muito poderoso. O Espírito Santo tem fé em nós. Então, por que não deveríamos ter fé nele? Por que o Espírito Santo tem fé em nós? Porque ele sabe que nós somos o Filho amado de Deus, a extensão de Deus. O Espírito Santo tem fé em nós porque nós somos o Cristo. Então, custa nós ter fé no Espírito Santo quando ele tem total fé em nós? Pensa no que realmente viste e ouviste e o reconheças. Então, no instante santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo fosse o nosso guia e os milagres vieram em lugar daquilo que o ego teria apresentado. Então, vamos agora pensar nisso que vimos e ouvimos. É possível estar sozinho com testemunhas como essas? Então, o Espírito Santo nos traz as suas testemunhas de que nós não estamos sozinhos. Nós só precisamos, como ele colocou lá no início dessa nossa lição de hoje, permitir que a unicidade do reconhecimento da mente seja uma com o do irmão, que nós somos uma única mente. Manter essa mentalidade, que a nossa mente e a do irmão é uma só. Mantendo esse pensamento, o Espírito Santo virá através disso e ele atuará através da nossa mente, através dos milagres, no lugar do ego. Então, este é o poder da santidade. É isso que vai fazer com que esse ano, que certamente nós que queremos a paz, quem quer a paz fez esse pacto de permitir que esse ano seja um ano de cura, de trazer as testemunhas do Espírito Santo, que isso nos comprove que nós não estamos sozinhos, nós ainda estamos em Deus e não há nada a temer. E o Espírito Santo trará as testemunhas que nos comprovem isso. Com isso, Jesus encerra essa nossa sessão de hoje sobre o poder da santidade. E na continuação nós vamos ver então sobre a recompensa do ensino, na continuação, porque realmente Jesus nos ensina através do Espírito Santo, ainda além de nos guiar e nos ensinar, trará recompensas. Os milagres daqui à paz. Deixa eu ver quem tinha levantado a mão, acho que voltou. Bom, nós com isso, então, encerramos aqui a parte da leitura comentada e já tivemos algumas participações aqui, mas nós estamos agora na nossa hora de interação. Deixa eu ver aqui no chat se nós temos alguma coisa aqui da Ticari. Adorei participar da reunião, voltei ao caminho do Espírito Santo, gratidão. Que bom Ticari, porque no Espírito Santo nós somos um único ser, nós somos a família, os filhos de Deus. Que bom. Eu poderia até dizer, de forma metafórica, Jesus, o Espírito Santo, está sorrindo para essa tua decisão.
Seja muito bem-vinda à família de Deus. E a Olivia colocou, obrigada, Inge, aula maravilhosa, cheia de amor. Isso no chat. O Kendi levantou a mão, por favor. O Kendi só escreveu aqui, obrigado, Inge, ao Espírito Santo e a Jesus, e deu boa noite a nós. Alguém gostaria de mais alguma participação? Caso contrário, aqui nós vamos encerrar aqui a gravação, mas certamente nos acompanhará esse apelo de Jesus, porque se nós estamos aqui com Ele, é porque realmente queremos o que Ele nos tem a oferecer. E Jesus nos propôs hoje que passamos um ano, esse próximo ano, e nós podemos chamar esse ano aqui, que nós vamos fazer a segunda parte do texto, muito mais próximos na prática, muito mais próximos no pensamento, muito mais próximos nos milagres, para que eles sejam reais, porque eles são muito mais reais do que qualquer fracasso que o ego já tenha apresentado. E esse nosso pacto que Jesus está nos propondo para a nossa alegria, é motivo de alegria. Jesus sorri para ele e o nosso ser crístico sorri de volta para isso. Que levemos isso como nosso pensamento predominante para que venhamos a fazer isso à nossa vontade, que não esqueçamos mais disso. E que levemos isso, então, como nosso pensamento presente. Por isso que eu vou encerrar, então, a gravação, para que internalizemos esta nossa vontade. Gratidão, Jesus, por nos trazer esse pacto.